E é claro, a gente traz para você, ouvinte aqui do De Tudo Um Pouco, do Em Pauta. Professor Zé Humberto, a cidade ficou com a fogueira da polêmica apagada por alguns dias, viu? E agora a coisa voltou a esquentar. E eu quero começar falando da região. Prefeito de Presidente Olegário afirma que irá cumprir recomendação do Ministério Público e desvio construído pelo município, que, diga-se de passagem, ficou muito melhor do que o construído pelo DR, será fechado. O Ministério Público entrou na Justiça e conseguiu uma liminar determinando que o órgão estadual faça adequação do desvio que foi construído pelo DR para garantir o fluxo de veículos nos dois sentidos, para garantir a segurança dos usuários 24 por dia, como alargamento do desvio. E aí, professor Zé Humberto, o que se sabe até agora é que o Ministério Público solicitou que o DR coloque um funcionário para ficar lá 24 horas. 24 horas cuidando do desvio ali próximo à cidade de Presidente Olegário. Eu passei por esse desvio em um dia de muita chuva e realmente, quando chove, faz uma fina camada de lama que fica muito fácil de ser escorregadio. Então imagina bitrens, carretas carregadas, né? Então corre um risco muito grande. Só que agora o Ministério Público conseguiu essa recomendação e o prefeito de Presidente Olegário acatou e o desvio que a prefeitura fez será fechado. Será, professor Zé Humberto, que o DR vai conseguir manter um funcionário 24 horas para cuidar do tráfego de veículos ali da MGC 354? Bom, Matheus e ouvintes, aí nós temos que fazer uma pequena e rápida retrospectiva acerca da situação. Em função do excesso de chuvas, houve uma queda de barreira na MGC 354, e aí nós tivemos a interrupção de tráfego e houve a necessidade de se buscar um desvio. Exatamente. Aí, dado a lentidão do processo que envolve o órgão estadual, processo licitatório, quando começar, o chefe do executivo do município de Presidente Olegário, ele rapidamente tomou uma medida paliativa, alternativa, não definitiva, e que socorreu a muitos que precisaram de trafegar durante esse período. E aí nós estamos falando, não é só de gente a passeio, não, nós estamos falando de mercadorias que chegaram para cá, de mercadorias que foram embora daqui, ou seja, escoamento, movimentação da economia. Um ponto, só de curiosidade. Sim. O senhor sabia que a cidade de Patos é abastecida por melancia, sabe de onde? João Pinheiro. Pelo menos os mercados Bernardão. Eu sei, porque conheço a pessoa que faz a entrega, né? Que faz o abastecimento. Sim. Imagine, melancia, eu tô dizendo só de melancia, que é da cidade de João Pinheiro, que abastece o mercado Bernardão, que tem Major Gotti, próximo ao mercado, e lá em cima na Olaria. Então são três mercados, um mercado muito movimentado. Então somente o Bernardão recebe, e que eu sei, a informação é essa, a melancia de João Pinheiro. Agora, imagine, por isso que a melancia ficou tão cara também, viu? Pode incidir sobre exatamente a questão do desvio. Tanto é que o preço agora, ele novamente se acomodou. Justo. E você lembra da melancia, que é um produto daquela região do município de João Pinheiro, e nós temos que lembrar aqui do nosso queijo e dos derivados que saem para Brasília, exatamente, né? Porque, historicamente, Brasília compra muito dos nossos produtos lácteos aqui. Então, houve um prejuízo considerável, e ele só não foi maior por conta do esforço que foi feito pelo chefe do executivo do município de Presidente Olegário. Deu um baile. Deu um baile em muitas prefeituras. E no próprio órgão estadual, porque nós falávamos aqui em programas anteriores, você comentou, acerca da demora, do processo licitatório, até que se define quem é que vai prestar o serviço. Quer dizer, na verdade, o órgão estadual, ele ainda não resolveu o problema de forma definitiva. Está sendo construído ainda. Exato. E agora tem uma determinação para que ele mantenha lá uma pessoa 24 horas para cuidar do trecho. E aí eu peço ao senhor fazer a seguinte análise. Observe, professor Zé Humberto. O valor para se manter uma pessoa 24 horas, e quando a gente afirma uma pessoa, é claro que são turnos diferentes, né? Então, eu imagino que são de 3 a 4, né? Porque tem também a questão de folga. São de 3 a 4 pessoas. Exato. E aí, vamos fazer um cálculo aqui muito rápido. Vamos supor aí que essas 3 a 4 pessoas ganham em torno aí
de R$ 2.100? Será que... mais os encargos, você pode colocar 3,5 vezes 3 pessoas. Então nós estamos falando... Então, 3,5 vezes 4, né? Quando dá folga. Pode falar R$ 12.000. Aí, R$ 15.000. R$ 15.000, isso levando aí em consideração, esse salário você paga em 2 meses, é quase R$ 30.000, professor Zé Humberto. Exato. R$ 30.000 que poderiam ser implementados nesse reparo lá desse desvio do DR, se fosse mais rápido. Exato. E então a expectativa desperdício de dinheiro. Desperdício de dinheiro, e infelizmente o dinheiro público ele escorre pelos dedos, né? Porque se nós fôssemos mais rápidos em obras públicas, nós não teríamos esse tipo de situação. Porque você tem um processo licitatório que deve ser cumprido por força de lei da 866693, mas você tem as hipóteses de dispensa de licitação e uma morosidade da máquina pública como um todo. Nós não estamos falando do governo A, B ou C, é da máquina pública como um todo, historicamente no Brasil, de fazer com que as coisas andem rapidamente. Até porque em muitos casos, Matheus, há um interesse maior em privilegiar uma determinada região, até em prejuízo de outra também, né? Nós aqui parece que nós ficamos esquecidos em relação ao problema que nós tivemos. E aí, professor Zé Humberto, parece que não é dada a devida atenção e prioridade. É claro que os superintendentes, os responsáveis pelo órgão deram atenção aos prefeitos da nossa região. Só que uma ação efetiva, o senhor considera que se eu vou no secretário é de uma forma, agora se eu vou no prefeito é outra, né? Outra. Se eu vou num superintendente, num agente regional do órgão estadual, que tem um peso. Né? Se eu vou direto no secretário de infraestrutura em Belo Horizonte, aí... E a falta de comunicação é algo assim impressionante. Só se recorda da Ponte dos Vieiras? Assim, primeiro houve uma liberação de Uberlândia. Perfeitamente. Depois Belo Horizonte. Aí Brasília entrou no meio. A prefeitura tomou iniciativa aqui também de ir lá. Justo. E aí o DENIT disse que o município de Patos de Minas não poderia intervir lá na recuperação. E aí voltou o DENIT. Bom, e aí... Um imbróglio, professor Zé Humberto, que se repetiu em nossa cidade. O Rio Paraná voltou para cá, não voltou? As águas que estavam brotando pela cidade pararam de brotar. Nem chovendo mais está. E o auxílio para aquelas pessoas que foram afetadas pela enchente ainda nem foi votado pela Câmara. Mas aí os vereadores, em uma reunião rápida no fim de tarde, conseguem aprovar de forma assim... muito rápida e muito ágil o aumento dos seus salários. Agora, o auxílio para as pessoas que foram vítimas da enchente em 2022, ainda não. A prefeitura diz que manda projeto, a Câmara diz que não recebe, fica naquele disse-me-disse. Professor Zé, dessa polêmica dessa semana, até eu não coloquei aqui na pauta não, mas só Matheus, eu acho que isso foi orquestrado. Por quê? Na cidade, as pessoas falam, a Câmara está nas mãos do prefeito. E ontem o Zé Luiz próprio afirmou. E realmente não tem oposição na Câmara Municipal com relação ao prefeito da cidade. E aí, professor Zé Humberto, será que aquilo foi orquestrado? Será que aquilo foi um capítulo de novela? Em relação ao aumento dos próprios vereadores? Não, em relação ao projeto. O projeto que a prefeitura disse que encaminhou, o projeto do auxílio para as pessoas que foram vítimas da enchente, né? A prefeitura disse que encaminhou o projeto, a Câmara disse que não recebeu e ficou naquele imbróglio. Será que isso é para mostrar para a população, talvez a Câmara não está comendo nas mãos da prefeitura? Será que é mais ou menos isso? Ou eu tô viajando demais? Matheus e ouvintes, olha, sinceramente, isso não cai aos nossos olhos, nem aos nossos ouvidos, porque você tem tanta tecnologia hoje para entregar um projeto. Então. Né? Você tem um boy, você tem alguém para entregar esse projeto lá, que fosse até assim, né? Não seria dessa forma. Exato, e-mail, WhatsApp. Tem um aspecto formal, etc. Mas nós estamos falando, se quisesse entregar mesmo, teria sido entregue. Agora, um lado dizer que entregou e o outro dizer que não. E aí o vereador vem aqui e diz que não há oposição dentro da Câmara ao prefeito. Então por que esse projeto não chegou lá? E na Câmara disseram que esse projeto chegou. Estranho. Então, professor, será que nós vamos ter que colocar a prefeitura e a Câmara no mesmo prédio para não ter falha na comunicação? Porque assim, interessante é que o projeto de aumento dos próprios vereadores, de imediato o prefeito recebeu e lavou as mãos e devolveu, né? E já se posicionou. E esse não chegou à Câmara? Ou chegou até a Câmara e
A afirmação do presidente da Câmara é que não chegou. É que não chegou. E o Executivo disse que enviou. Quer dizer, então, para uma situação envolvendo aumento dos vereadores e devolvendo a bola para o chefe do Executivo, a comunicação foi perfeita. Exatamente. E nesse aspecto de auxílio às pessoas em relação às enchentes, todas as tribulações que passaram durante o período chuvoso aqui, a Câmara ainda não conseguiu votar um projeto. O aumento também, já que você entrou no assunto, o aumento dos secretários também vai muito bem, obrigado, né? Quer dizer, aí não tem problema de comunicação, aí não tem problema de pautar, né? E não há sequer alguém que levante uma bandeira contrária, porque se a imprensa fala é porque a imprensa está sendo oposição. E aí tem sido assim, Patos tem sido assim. Então tem sido muito tranquilo para o prefeito de Patos de Minas hoje governar, porque ter a Câmara e não ter o Ministério Público no pé tem sido fácil de ser prefeito hoje. Mas nós temos que lembrar, por exemplo, que em relação ao aumento proposto para os vereadores, por eles próprios, 4 cidadãos aí, né? Comuns. Orgulho de ser patense, exatamente. Eles tomaram a iniciativa e foram lá representar uma insatisfação do povo de Patos de Minas. E uma foto que repercutiu, que circulou muito nos grupos de WhatsApp e também pelo Facebook, foi a de que formou-se fila para assinar esse abaixo-assinado contra o salário dos vereadores. Não sei se o senhor chegou a ter conhecimento dessa foto. Eu senti orgulho de ser patense, de fato. O grupo é nome, Orgulho de Ser Patense. Eu senti de fato orgulho em ser patense. Eu senti orgulho de ser patense, mas eu coloco uma vírgula de novo em relação àquilo que eu falei para você e para o ouvinte da clube na semana passada, na semana atrasada, que é porque as entidades também não se manifestaram em relação a isso. Quer dizer, isso vai custar mais X mil reais para os cofres públicos e para as entidades de classe, para as entidades que representam a sociedade civil organizada, não há nenhuma manifestação contrária em relação a isso. Tá tudo muito bem? Quer dizer, nós colocamos como escudo 4 cidadãos que foram lá e tiveram a coragem de dar a cara a tapa. E cadê as entidades para reclamar disso? Porque isso vai sair do nosso bolso. Aí nesse caso que o senhor levanta a discussão sobre as entidades, seria a OAB, entidades representativas de comércio, representativo de comércio, etc. Eu até mencionei alguns aqui na semana passada. Sabe por quê? Eles têm força. Eles têm representatividade. Se tem representatividade, como agência de desenvolvimento, sindicatos da indústria de metalurgia, sindicato da indústria do vestuário, todos eles têm um peso. E eles sabem que isso incide numa coisa chamada custo Brasil. Se nós aumentamos salário de legislativo, salário de executivo, numa razão proporcional muito maior do que a inflação, porque nós não tivemos inflação de 25% em relação aos vereadores, ou de 28%, que vai ser o final aí dos secretários. E aí concedem esses aumentos. Mas sabe o que isso me lembra? Isso me lembra aquilo que o Zema prega, ou pregou em campanha de austeridade, de redução de custo, de não apadrinhar ninguém. E, por exemplo, a CPI da CEMIG pegou um monte de apadrinhados lá na CEMIG. Então é assim, sabe aquele ditado que está lá no cemitério Santa Cruz, em Patos de Minas? Eu acho que tem algo lá assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu vi isso em algum lugar assim. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. O que eu faço. Isso é revoltante. A palavra que resume o sentimento, não somente de quem está na imprensa, mas também o que a gente ouve no dia a dia, é de revolta. Isso, Matheus e ouvintes, isso não casa. Nós estamos falando de um salário de 10.259 dos vereadores, os secretários não me lembro o valor, com aumentos percentuais acima de 25%. Isso não casa com os 1.212 vigentes desde 1º de janeiro desse ano e que já tem uma proposta para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para 2023, que vai a R$1.294, salvo engano. Então haverá um ganho de R$82 e é um ganho que vai ser muito menor do que a inflação do período. Por quê? A inflação do período dos últimos 12 meses
nós vimos aí hoje esse noticiário divulgado de forma ampla, nós temos uma inflação acima de 12% no período abril 21 a abril 22. Nós temos uma tendência, de novo, de uma inflação em 2022 acima de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Então, um contrassenso esses aumentos dados aí. Professor, daqui a pouquinho a gente volta no assunto economia, Ok. porque a nova fábrica de cervejaria da Heineken será em Passos, no sul de Minas. Após entraves que inviabilizaram a instalação da cervejaria em Pedro Leopoldo, várias cidades mineiras manifestaram interesse em receber a fábrica, inclusive Patos de Minas. Mas Patos de Minas mal tem estrutura para manter a Minas Mais, vai ter estrutura para manter uma fábrica da Heineken na cidade? Eu duvido muito que seria possível isso. E a informação do Portal Tempo é de que deve gerar cerca de 11 mil empregos e também produzir a cerveja Amstel. Professor Zé Humberto, 11 mil empregos. É a cidade inteira de Arapuá, Cruzeiro da Fortaleza e posso considerar que Guimarães também. 3 cidades em que todo mundo, da criança ao vovô, poderia estar empregado em uma futura fábrica aqui de Patos. E aí, isso, se hoje nós temos a predileta Minas Mais, que já emprega pessoal de Presidente Olegário, de Lagoa Formosa, imagina uma fábrica que poderia gerar até 11 mil empregos. E não é questão de terreno não, porque terreno plano nós temos, sentido aeroporto, Marabá, ali ao lado, próximo ao Centro de Convenções e Eventos. Então, ou seja, nós temos sim local para ser construído. Nós só não temos infraestrutura, não temos tensão adequada de abastecimento de energia elétrica e muito menos abastecimento de água. Olha hoje nós tivemos um comunicado da Copasa que era solicitando que economizasse água, porque a cidade inteira ia ter o fornecimento interrompido. Imagina se é uma fábrica que produz cerveja é líquido, precisa de água. Um empresário investe milhões para instalar uma fábrica na cidade e acontece isso. É óbvio, eu tenho certeza, eu duvido que investidores não acessam os portais de notícia da cidade para acompanhar o dia a dia de Patos de Minas. Olha, com certeza nós temos problemas graves e antigos de infraestrutura. Se nós fôssemos pensar numa estrutura desse tamanho aqui no município de Patos de Minas, nós teríamos que pensar isso bem afastado do que nós temos como perímetro urbano e nós teríamos que levar toda uma infraestrutura para lá. Ou seja, isso é até para nós pensarmos por que nós perdemos. Mas aí, Matheus, eu não sei se você fez essa análise. E aí nós perdemos também porque Porto Alegre comprou terreno, queria se instalar na cidade. Eu me recordo que o prefeito Zé Eustáquio e o Edno Brito, o secretário de governo, esteve lá, visitou a fábrica e eles tinham um plano audacioso para a cidade. Não se realizou porque não tinha infraestrutura adequada. Só pode continuar, é só um parênteses que eu queria fazer. Excelente parênteses. E aí, assim, isso nos faz repensar outros nãos que nós receberemos por conta de infraestrutura, por conta de força política, porque nós não temos representatividade em nível federal já há um bom tempo, e isso pesa. Mas aí eu faço uma outra análise que eu não sei se você já fez ou essa análise já passou por aqui, que eu comentei com você agora há pouco. A representatividade seguinte, política. Houve uma ruptura a nível de candidatura para o governo de Minas Gerais, onde o Bolsonaro não está mais com o senhor Romeu Zema e apoia uma terceira via que vem a ser o senador Rodrigo Pacheco. Não, o outro senador. O Carlos Viana. O Carlos Viana, o ex-comunicador Carlos Viana. Então, exato. Existe um palanque pronto para o presidente da República aqui, que não é mais o do Zema. E o Zema já havia dito até, para mim ele levou um chapéu e ainda tomou um gol de bicicleta, que foi o seguinte: ele chegou a afirmar que a fábrica seria em Uberaba. Nós falamos isso aqui. Exatamente. Né? E aí agora, o anúncio da Heineken... E aí ele afirmou categoricamente. Fez anúncio, teve toda uma movimentação, disse que Uberaba elogiou a cidade. Então, ou seja, a Heineken veio e falou: opa, peraí, não é você que manda em mim. Será que é isso?
Não, aí vem a outra análise que nós fizemos aqui antes de entrar no ar. Então... Passos é terra de Rodrigo Pacheco. De Rodrigo Pacheco. E aí há uma ruptura do governador de estado com o presidente da República e essa fábrica vai cair exatamente na terra natal do presidente do Congresso Nacional. Porque quem é presidente do Senado é presidente das duas casas. Exatamente, né? presidente do Congresso Nacional. Então... Mas será, professor Zé Humberto, que tem ali a Heineken, uma empresa multinacional? Não, será que tem o dedo político? Não, mas entre escolhas, né, Matheus? Mas nós aqui perdemos, por exemplo, a Sica há cerca de 22, 23 anos atrás, aqui por conta de benesses que o governo do estado de Goiás ofereceu para que ela, ao fim dos 12 anos de isenção, de vantagens fiscais aqui em Minas Gerais, que ela fosse para lá. Né? Então isso é histórico, isso acontece. Então eu acredito piamente, não li nada ainda a respeito, construí essa análise, mas eu entendo que ela faz sentido. Nós temos uma ruptura do Zema com o governo federal. O candidato ao governo de Minas não é do presidente Bolsonaro, não é mais o Zema, e sim o senador Carlos Viana. E aí a construção da fábrica da Heineken, com esse investimento superior a 1,8 bilhão de reais ou de dólares, é um investimento 1,8 bilhão. 1,8 bilhão. Finalizado em 2025. Sim. Vai atrair cerca de 11 mil empregos no sul de Minas, na cidade de Passos, que é terra natal do congressista, do senador Rodrigo Pacheco. E eu tenho aqui a coluna do jornalista Lauro Jardim, do portal o Globo, que fala justamente, que faz uma análise justamente com relação a esse posicionamento que o senhor teve, viu? Lauro Jardim, do jornal o Globo. E eu não li Lauro Jardim, então tá bom. Então... A fábrica da Heineken na terra do Pacheco. É mesmo? É o título desse link. E infelizmente, como nós não temos, é um portal, uma informação paga, infelizmente eu não consigo acessar ela na integralidade. Mas assim, então eu acertei, porque quando falou em Passos, eu associei a terra natal a Rodrigo Pacheco. E aí as coisas encaminham. Professor Zé Humberto, o senhor ficou com vontade de ir no show do Zé Ramalho? Sim, mas eu confesso que eu não, por dar aula, eu não procurei pelo ingresso. E agora há uma corrida aí pelo ressarcimento, né? Porque o PROCON prosseguirá processo administrativo referente ao show do artista Zé Ramalho, que seria realizado em Patos de Minas e não aconteceu. No dia 19 de abril, por meio das redes sociais, a produção do evento reafirmou que estaria empenhada a remarcação do show. Mas 19 de abril, hoje nós estamos aí há 2 dias para 29, então tem cerca de 10 dias e até o momento nós não temos uma posição por parte do show, por parte da organização do show do Zé Ramalho em nossa cidade. O senhor acha que esse show pode ser realizado ainda? Se depender da equipe do Zé Ramalho, sim, porque é um artista que está há mais de 40 anos tem um nome, fazendo sucesso, tem um nome a zelar, a produção, a equipe dele já manifestou interesse em voltar aqui. O problema que nós tivemos foi da organização aqui, né, Matheus? Assim, nós queremos que todos tenham espaço para ganhar dinheiro. Justo, mas que sejam responsáveis. Mas a questão de eventos, você tem que ter uma tarimba, uma experiência, você tem que conversar, você tem que negociar, você tem que buscar os aspectos legais, né? Porque a não realização do show ficou presa ao não cumprimento de uma medida legal, uma exigência do Corpo de Bombeiros, né? Um palco sujeito a uma descarga elétrica. Então, o Corpo Bombeiro não recomendou colocará em risco a vida de dezenas de pessoas. Exatamente, inclusive dos artistas de palco. Exato, e com muito bem, até mesmo o próprio artista, né? É risco de vida. E eu tenho aqui a participação do Cristiano da Prefeitura, participando conosco, e está dizendo o seguinte: e o plano B da Copasa? Não tem plano B. Porque o plano B da Copasa, que foi apresentado na Câmara e aí gerou muita especulação, foi de que, se um dia acontecer falta de água na cidade, a Copasa buscaria caminhões-pipa na represa de Nova Ponte. Olha onde está Nova Ponte. Olha, depois de Patrocínio, sentido a Perdizes. Pelo menos o que eu acho que é muito mais próximo a Patos. E talvez se buscar, é algo assim, não dá nem para discutir, professor Zé Humberto, porque buscar caminhão-pipa para abastecer mais de 150 mil pessoas. Isso para mim mais me parece um factoide, sabe? Porque
o Cristiano perguntando aí pelo plano B, e a gente lembra... Ele cita Perdigão também, que Patos perdeu a Perdigão, me parece? Exato, a Perdigão aqui, por conta também de vantagens que foram oferecidas, melhores do que a nossa aqui, na verdade, numa guerra fiscal que existe entre as unidades da federação há muito tempo, né? Por força da diferença de tributos nós temos. Mas voltando ao ponto aí da Copasa, lembrar o Cristiano aí, ele sabe muito bem, porque acompanha, e é o ouvinte, que é o seguinte: a Copasa não tem plano B para nada. Por exemplo, hoje nós ficamos sem água. Nós fomos avisados antecipadamente disso? Não. Pois é, o comunicado fala que foi um rompimento de uma adutora que causou um problema muito grave, ou um problema no bombeamento da água no sistema de captação no Rio Paranaíba, que fez com que nós tivéssemos que parar tudo, o fornecimento de água. Por quê? Você está na minha frente aqui, você começou a fazer jornalismo hoje, eu acredito que lá por volta do meio-dia, mas já tinha um monte de notícias. E antes disso, outros aqui trabalhando no jornalismo da Clube. Esse comunicado, até onde eu sei, ele não chegou falando que nós tivemos um problema que fugiu de uma situação normal, de uma situação de emergência, que precisasse interromper o abastecimento de água em toda a cidade. Então, nem para isso ela se planeja. Como é que nós temos plano B? Está sendo feita uma obra na Dr. Marculino há alguns dias. E aí a Copasa informou que para corrigir um vazamento em rede de distribuição que sai da estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água fica ali na Dr. Marculino. A Dr. Marculino ali na região do... Acho que ali já é Cristo Redentor, né? Na divisa com Cristo, com o Cônigo Getúlio. Exatamente. Ali é a estação de tratamento, a água de toda a cidade passa por aquele local. A Copasa afirmou, isso por volta de 11h30 da manhã, que seria um vazamento. Então, talvez seja algo até mesmo que a própria empresa não esperava. Mas, e aqui a prefeitura deveria enviar para saber onde é esse vazamento. Porque se esse vazamento foi naquela obra da Dr. Marculino, aí a Copasa poderia ter previsto isso com um plano de crise, um gerenciamento de crise. Ou seja, nós estamos fazendo uma obra, é melhoria, ótimo, mas se essa obra for danificar o abastecimento da cidade, o que nós podemos fazer? A Copasa é muito inerte, professor Zé Humberto. Exato. Eu vejo uma ação mais efetiva com relação ao da EPA de patrocínio, porque eu acompanho as redes sociais, tanto da EPA até a da Prefeitura de Lagoa Formosa, das cidades da região. Da EPA, o SAAI, Lagoa Formosa, são Copasas para essas cidades. E essas cidades, elas podem até passar por falta de água, mas é comunicado. Matheus, o que a gente não entende em relação à Copasa e mesmo a CEMIG é a ausência de planos de redundância. Ou, o que seria redundância? Para ficar claro para o ouvinte aí. Se cortar aqui, eu saio por aqui. Se eu tiver um problema aqui na opção A, qual que é a minha opção B para não parar? Não, que é justo, o que o Cristiano está colocando aí. Eu vou dar um exemplo rápido de 1 minuto de uma situação que eu vivenciei. Eu acredito que você se lembra quando era criança ou você leu sobre isso depois. Você lembra quando o Uberlândia começou a atrair empresas de call center? Call center. Isso, o 0800 da TIM lá, o 0800 da American Express, que depois o Bradesco comprou as operações da American Express no Brasil. Quem criou expertise para call centers em Uberlândia? A Algar. E eu fiz uma visita uma vez ao call center da Algar e foi mostrado para nós o que a American Express, americana, portanto, exigiu deles. Olha, nós queremos redundância em todos os sistemas. Por que isso? Aí foi lá o engenheiro explicar para nós. Porque para eles é inadmissível que haja qualquer tipo de interrupção. Não pode haver interrupção no sistema de água, no sistema de telecomunicações, nem no sistema de abastecimento, porque o call center funciona 24 horas. Então foram mostradas todas as medidas de redundância que há lá. Por quê? Porque a energia não para. Então tem um sistema de geração de energia própria, tem um reservatório de água que vai permitir que eles não tenham falta d'água, porque tiveram que fazer isso. E as de telecomunicações, que a Algar tem a expertise, né, a competência, porque opera telecomunicações desde 1954. Então,
Que interessante. O que é a redundância? Não parar de jeito nenhum. Então, o Cristiano é o que falta, reservatório. O que o Cristiano coloca aí é bem lembrado, porque essa ideia aí de caminhões-pipas, se isso já foi colocado em algum momento, sair daqui para ir lá na represa de Nova Ponte para buscar água, gente, assim, para 150 mil habitantes. Assim, então... Aí os únicos locais que não ficariam sem abastecimento são aqueles condomínios que furaram poços artesianos pela cidade para abastecimento de apartamentos, enfim. Seriam os únicos locais. Porque que não ia faltar água para esse público. Poderia continuar vivendo. Só que nós temos... Aí eu não sei te afirmar, porque eu estou citando que o condomínio que eu moro fizeram a poço artesiano para redução de custos, e também o Bougainville. Eu sei desses dois na cidade que fizeram perfuração de poços. E eu sei de outros locais na cidade, e são diversos, e nos últimos anos tem se acentuado e muito o crescimento em relação à perfuração de poços, porque eu converso com algumas pessoas desse meio. A gente tem que conversar com gente de todo jeito, né? E tirar dúvida e ser muito curioso. Então, algumas pessoas relataram isso para mim. Então eu fiquei até não preocupado, mas se existe essa alta demanda e se está crescente, uma hora essa água pode acabar, porque a água é finita, né, professor Zé Humberto? E na verdade, assim, o que Patos precisa pensar de forma estratégica e pensando muito longe é o que o governo do Odelmo fez em Uberlândia na administração anterior dele, que ele foi reeleito. Né? Na terceira passagem dele, eu acho que essa é a quarta passagem dele pela prefeitura do município de Uberlândia, ele garantiu, através do DEMAI, abastecimento para a cidade de Uberlândia até o ano de 2062, salvo engano. Então, toda uma estrutura de captação de água lá no Rio das Velhas, Rio Araguari, garantida até 2062, para quando Uberlândia tiver 1 milhão e alguma coisa de habitantes. E o senhor já observou, quando a gente está chegando em Uberlândia, o mar de água que tem ali, que é a tal usina de Miranda, a represa de Miranda, né? E aí depois você tem Capim Branco, né? E outras. Então, assim, é nesse caminho que Patos de Minas precisa pensar, porque muito provavelmente muitos moradores aqui hoje e até comerciantes tiveram contratempos por conta da falta de água. A gente continua daqui a pouquinho, porque agora são 7h40. Eu preciso fazer um rápido intervalo e dá tempo para o senhor tomar uma aguinha e descansar também. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Tem partido que só fala de mulher no rádio porque a lei manda. Com o PSD é diferente. Quando Alexandre Calil foi prefeito de Belo Horizonte, secretarias importantes eram comandadas por mulheres. Gente competente como a Maria, a Adriana, a Ângela, a Maíra e a Fabíola. Lugar de mulher é onde ela quiser, mas se for governando, é melhor para todo mundo, não é? Fala, Alexandre Silveira. Sou Alexandre Silveira. O que importa é resolver o problema das pessoas. Propaganda partidária. PSD. O Serviço Funerário Bom Pastor. Trabalho sério e íntegro. Informa. Nota de falecimento. Faleceu hoje em nossa cidade o senhor Marlon Braz Bittar, que residia na Rua do Sol. Deixa a esposa Rosângela, os filhos Eduardo Bittar, Flávio Bittar, os enteados Charliane, Charley, a sogra Clélia Domingos e demais familiares.
O cerimonial está acontecendo na Bom Pastor, Sala 4, na Avenida Paracatu, 578, no bairro do Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 8 horas da manhã. Logo após sairá para sepultamento no cemitério Santa Cruz. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor Marlon Braz Bitar, que residia na Rua do Sol. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento Planalto Tintas, todo material para pintura de sua casa. Melhor preço em tinta coral da região. Major Gotti 1609. Sagra Insumos Agropecuários, produtos para agricultura. BASF Monsanto, Avenida JK 2733, Residencial Gramado. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Completa área de supermercado, açougue e verduras. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-2500, 3814-4775. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Conheça os benefícios de ser um associado do plano familiar da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Rua Ouro Preto, 787, bairro Várzea. Telefone 3821-4945. Natureza Viveiro de Mudas. Mudas frutíferas, hortaliças, nativas, flores em geral. Ainda projetos de execução de jardins. BR-365, quilômetro 408, depois do viaduto sentido a Uberlândia. Telefone 3822-5275. Rádio Clube. Cicobi Credipatos anuncia. Nesse sábado tem bola rolando na Série D do Campeonato Brasileiro 2022, com mais uma partida da URT em casa. Olha o Novão Azul aí, gente! Recebendo Pouso Alegre. Equipe Bola na Rede, direto do estádio Zama Maciel para mais um show de cobertura. Só da Rádio Clube 98. É forte do esporte. Fique ligado. Cicobi Credipatos, dar crédito e acreditar. Pensou Cicobi, falou Credipatos. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. E estamos de volta com o Em Pauta aqui na Rádio Clube 98. Procon alerta que cobrança de taxa de desperdício é ilegal. Mesmo com a vedação do Código de Defesa do Consumidor, são comuns avisos informando sobre a taxa de desperdício. E geralmente esses locais acontecem principalmente em restaurantes, onde é self-service à vontade, você paga um valor e come à vontade, e muitas das vezes as pessoas colocam demais no prato e desperdiçam muito. E aí eu entendo essa condição ilegal em que a lei coloca, mas deveria ser observado esses pontos, professor Zé Humberto, porque às vezes a pessoa, e aí eu estou me colocando nessa condição, é à vontade, então vou comer muito, e aí enche, e aí desperdiça. E aquele desperdício são centavos que no fim das contas poderiam retornar para o proprietário daquele estabelecimento. Eu almoço muito, e aí eu não vou... eu vou falar o valor, mas não vou falar o nome, precisa fazer propaganda, né? Mas na Fátima Porto tem um restaurante, cobra R$10 é à vontade, e no cartão é 15. Churrasco à vontade, acredita? É mesmo? É, rapaz, eu descobri esse local lá, foi uma colega minha quem disse. E aí eu fui lá muitas vezes e a comida é maravilhosa, mas lá tem um recadinho, desperdício, cobramos assim um pouco a mais. Mas... Isso tem duas... Nós temos dois olhares sobre ele, né? A determinação de que isso é ilegal por força de que fere o Código de Defesa do Consumidor, então não há legalidade nessa cobrança, mas do outro lado, o brasileiro à mesa, nós não estamos falando de todo, mas infelizmente ele peca pela gula, né, Matheus? Então, assim, se eu vou comer 400 gramas de comida, que eu coloque 400 gramas de comida ou menos no prato, né? Então, e justo. Assim, e o desperdício é uma coisa muito triste. É comum no Brasil e muito maior nos Estados Unidos. E aí a gente tinha que olhar para o mundo de uma forma abrangente. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria,
ou seja, na mais absoluta pobreza. Nós não estarmos nessa condição é um privilégio. Se nós não estamos nessa condição, por que comer para jogar fora? Por que para colocar no prato aquilo que não vai comer? Ah, mas eu estou pagando. Tá, mas... Não interessa, né? Por mais que a pessoa esteja pagando... Exatamente. Então, há dois olhares sobre... produzir para jogar sobre fora? Essa nota aí, né? O Código de Defesa do Consumidor, que vê como ilegal essa cobrança, mas, de outro lado, eu vejo que o empresário sério, ele quer, na verdade, estabelecer condições para que as pessoas sejam educadas para aquilo, educadas para tal. Porque eu tenho certeza que muitos se comovem com o fato de que vão ter que jogar fora, vão ter que descartar. É muito ruim. E aí, professor José Humberto, é algo que me revolta muito, e a gente já viu isso e já repercute hoje em dia muito nas redes sociais. O senhor já viu as pessoas... tem um vídeo que todos os anos, chega a época da safra de cebola, acontece isso. O caminhão estaciona às margens de um local e ali descarta a cebola. E isso acontece muito. Quando o preço está muito ruim, aí eles Exatamente. fazem isso. Já fazem isso com o leite. Historicamente, a gente já viu isso então, com vários vendo? produtos. Isso revolta. Por quê? Afinal de contas, por que não é destinado para uma associação que presta, que faz um trabalho de assistencialismo? Nesse caso aí é feito, Matheus, rapidamente, como uma medida de protesto, né? Porque o preço está insustentável, porque os custos estão mais altos do que o valor de venda. Se paga para trabalhar. E aí a gente vê esse tipo de medida. Mas independentemente disso aí, nós temos uma cultura do desperdício no Brasil. E aí você me diz que o americano desperdiça mais ainda. E aí tem a ver também com a renda per capita, né? O americano tem uma renda per capita. Os americanos maior. Eles são mais obesos e desperdiçam mais comida. Isso eu vi num documentário do History Channel. Exatamente. E tem uma outra coisa, né? Só para lembrar o ouvinte aqui, o americano, a refeição mais pesada dele não é o almoço, como é a nossa aqui. É o café da manhã. Logo pela manhã o americano come ovos mexidos com bacon. No café da manhã comer bacon. É o mesmo que comer um feijão tropeiro às 6:30, 5 horas. Ou até mesmo às 7. Exatamente, mas para eles isso é normal. Normal, é comum. E a cultura do desperdício também. Infelizmente. Muito bem, 3818-1798 é o canal da sua participação, 3818-1798. A gente continua assuntos que repercutem na cidade agora, após mudança de partido. João Marra corre o risco de perder mandato no Legislativo patense. O olho maior do que a barriga pode fazer perder o prato de comida inteiro, professor Zé Humberto? Sim, porque nós temos uma legislação que cria a janela, ou criou a janela partidária, que se assemelha às janelas de transferência no futebol brasileiro, no futebol europeu, etc. Né? Eu estava fazendo essa comparação hoje. E aí, no caso do vereador, a mudança de legenda ela é possível no último ano de mandato. Né? E já no segundo ano de mandato, o campeão de votos aí dessa legislatura, ele deixou o Patriotas e foi para o PROS, né? E o partido de origem, o Patriota, já está dizendo que vai reclamar para si o mandato, e aí seria do Ivan Rosa, né, que é o atual secretário de Cultura. E agora, olha só. Eu não sei. Há uma decisão do Eu não sei, mas eu TSE. pergunto ao senhor, ele pode se arrepender? Ou tá feito, acabou? O senhor saberia falar isso? Se não souber, não tem importância não. A gente descobrir. Não, nós teríamos que consultar, porque você viu aí que o ex-prefeito Zé Eustáquio foi para o PROS, e agora ele está de volta à União Brasil. Isso, aí eu fiquei na dúvida, mas não era somente para ser candidato, não era somente até abril? Como eu não conheço a legislação em detalhe, nós temos que ver se é possível ele retornar. Se ele puder retornar, ele vai. Eu imagino que é melhor você estar seguro de uma condição do que incerto em outra. E em relação a essa mudança, que só pode ocorrer no último ano de mandato, em relação ao cargo de vereador, já existe decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação a isso. Então não tem mais o que
ser contraditado em relação a essa decisão do TSE. Então ele vai ter que, se existir a possibilidade, voltar para a legenda ou perde o mandato, porque já é uma decisão lá no TSE. Eu vou e até algo pra gente comentar na próxima semana. Exato. E aí só me recorda, porque a sua memória é a memória as pessoas dizem o termo elefante, não estou te chamando de gordo, apenas fazendo referência que as pessoas falam memória de elefante, porque eu nem sei se elefante tem memória tão boa assim, né? Mas eu já ouvi falar essa expressão, não já? Já. Então, eu só tenho a sua memória é melhor do que a minha. Afinal de contas, o senhor sempre se recordava quando o ouvinte queria que a gente comentasse a respeito daquela teoria de Chico Xavier. E aí, a gente falando então de José Eustáquio, que voltou atrás e continua no União Brasil e se diz firme na pré-candidatura. O ex-prefeito de Patos de Minas chegou a anunciar a filiação ao PROS, mas recusou. O ex-prefeito de Patos de Minas, Eustáquio, informou nessa quarta que segue como pré-candidato a deputado federal. Ele também anunciou que permanecerá no União Brasil. O político esclareceu que os problemas de saúde enfrentados na última semana foram leves e que não há motivo para desistir do pleito. Eustáquio também informou que optou por permanecer no Partido União Brasil em razão de sua história com a legenda. Pelo antigo DEM, ele disputou 3 eleições. José Eustáquio agradeceu a população pelo carinho e as orações recebidas durante o período de internação. Só que eu fico agora eu fiquei em dúvida, viu, professor Zé Humberto? E até o caso da gente solicitar explicações junto à Justiça Eleitoral, afinal de contas, não tinha um prazo? Sim, mas aí nesse caso aí, em relação à mudança de partido, me parece aí então que claramente, porque o Zé é um político experiente, é orientado por advogados, então isso é possível. Será que ele estava experimentando o índice de popularidade dele, o índice de aceitação? Não, eu não vejo, sabe por quê? Sabe como que eu vejo isso? Eu vejo, e muitos ouvintes que acompanham política e sistema eleitoral têm conhecimento, a dificuldade de você ser eleito pela legenda A ou B em relação ao número de votos. Então, o sistema eleitoral exige que se faça isso. Então, houve aí uma decisão de ir para outra legenda, para o PROS, mas agora ele decide por ir para a União Brasil, que na verdade há uma identificação muito forte dele com uma das siglas que criaram a União Brasil, porque para o ouvinte se lembrar, PSL. O PSL, o Partido Social Liberal, mais democratas, deram origem à União Brasil. E aí o ex-prefeito Zé Eustáquio Rodrigues Alves está optando por ficar no União Brasil. Muito bem, 3818-1798. Eu tenho que a participação do ouvinte no WhatsApp, o Paulo PH. Boa noite, aqui é o Paulo Henrique PH. O principal é a água. E dá-lhe Vascão. A água é o principal ingrediente da cerveja. E vê a Copasa. Eita, Copasa, deixou o povo de Patos sem beber cerveja mais barata. A gente tem aqui a participação do ouvinte, vamos ouvi-lo. Ô Matheus, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, meu amigo. Nova Floresta. Tudo bem? Deixa eu te falar, eu gostaria de fazer uma reclamação aqui a respeito da Copasa, amigo. A minha esposa, ela é enfermeira e a roupa dela estava toda na máquina lavando, né? E infelizmente a água acabou. Quando ela foi, né, aí deixou a máquina, pronto. Como chegou a água, ela pensou que estava de boa e foi enxaguar, foi o barro, o porinho, pegou as roupas todas dela branquinha, cara. Isso aí é uma covardia. E aqui em casa nós paga R$155, eu e minha esposa, de água. Por favor, vê o que você pode fazer para nós. Cláudio, a orientação que eu te faço é que, se ainda for possível, se essa água suja, turva, tiver na máquina, tiver nas suas torneiras, faça um vídeo pelo celular e entre com uma ação. Porque, infelizmente, cobrar, nós cobramos, nós solicitamos, nós mostramos e nós nos posicionamos com relação à Copasa. Só que aconteceu. A sua mulher se sentiu prejudicada. Então, nesse caso, e aí o professor Zé Humberto pode até aconselhar melhor, é que você procure um advogado e entre com um processo contra a Copasa, viu? Porque, afinal de contas, ela foi, primeiro ponto, negligente pela falta de água. E quando a água retornou, ela retornou e prejudicou vocês. Será que caberia um processo por danos morais, professor Zé Humberto?
Sim, por indenização. E aí os elementos de prova, ou o que a gente chama no direito de elementos probatórios, eles devem ser juntados. E aí você falou, fotografar, né, relatar os prejuízos que porventura tiver. Por exemplo, ela é enfermeira, será que ela vai ter que perder um bom tempo aí para lavar essa roupa, ou ela vai ter que procurar roupa emprestada com alguém para trabalhar amanhã? Uma empresa especializada. Com certeza ela teve percalços aí. Um prejuízo por conta disso. Porque na semana passada, atrasada, eu vi alguém recebendo água suja nas suas torneiras aqui em Patos de Minas. Então é registrar, é relatar, registre isso lá no PROCON e depois procure um advogado da sua confiança, porque ele irá orientá-lo, e principalmente com esses elementos de prova, para ajuizar uma ação em desfavor da Copasa. Aí alguém pode falar assim, não, mas vem cá, vocês estão orientando todo mundo a entrar contra a Copasa? Não, nós queremos quem tem condições que entra. Ao ajuizar ações contra a Copasa numa relação de prestação de serviço, de concessão pública de água e esgoto, que ao ter que indenizar alguém, ao ter que pagar para alguém, ela melhore os seus processos. Exatamente. Nós temos que pensar que quando alguém ajuiza uma ação, por exemplo, numa relação de consumo, aquilo vai servir para que uma determinada empresa ou órgão público que vier a indenizar, que ele melhore seus processos. Olha, dessa forma nós não podemos fazer mais. Por quê? Porque nós já temos uma condenação e nós poderemos vir a ter outras. Professor Zé Humberto, eu preciso novamente fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência a gente tem... Vamos falar de água. A água que a Copasa não leva para os lares está brotando no centro da cidade, está gerando um impasse entre prefeitura e Copasa. A gente tem também uma repercussão com relação ao lançamento do WhatsApp Comunidade, que não sofreu interferência do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou o ministro. Preço da gasolina que volta a subir no Brasil. O famoso mau cheiro, cidade maravilhosa, mas fedida. E muito mais. Vamos falar também de economia. Tem muito mais. O professor Zé Humberto fica comigo aqui até por volta de 8h30. Professor Zé Humberto, rápido intervalo, a gente volta na sequência. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Churrasco bom chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zama Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas, aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco bom chimarrão. Andando trago e Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. O Serviço Funerário Bom Pastor, trabalho sério e íntegro, informa. Nota de falecimento. Faleceu hoje em nossa cidade o senhor Kleber Geraldo Rodrigues Botelho, o Kleber da Copave Fiat, que residia na rua República do Chile. Deixa a esposa Maria Aparecida, os filhos Paulo, Adriana, Luiz Cláudio, deixa ainda genro, noras, netos e demais familiares. O cerimonial está acontecendo na Bom Pastor, Sala 2, na Avenida Paracatu, 578, no bairro do Rosário. As homenagens de despedida acontecem até às 8 horas da manhã, logo após sairá para sepultamento no cemitério Jardim Parque da Esperança. O Serviço Funerário Bom Pastor informou o falecimento do senhor Kleber Geraldo Rodrigues Botelho, Kleber da Copave Fiat, que residia na rua República do Chile.
Você sabia que funcionários públicos municipais, estaduais e federais podem fazer a portabilidade do seu salário para o Sicoob Credipatos? Na Credipatos, você é dono e tem participação nos resultados, além de contar com as melhores soluções financeiras, linhas de créditos com as menores taxas de juros, opções de investimento, seguro, consórcio e muito mais. Abra uma conta e faça a portabilidade do seu salário para o Sicoob Credipatos. É rápido e fácil. Falou Sicoob? Pensou Credipatos. Ei mãe, você quer que eu vá ao banco pagar a conta de luz pra você? Ah, deixa de ser antigo. Olha, eu baixei e já tô usando o aplicativo CEMIG Atende no meu celular. É mais simples de acessar e dá menos trabalho do que até uma agência. O aplicativo é moderno, prático e muito fácil de usar. Dá até pra fazer pagamento via Pix. É rapidinho e não custa nada. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG, a satisfação dos seus clientes. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. De tudo um pouco, 8h02. Professor Zé Humberto, água brota no centro e gera impasse entre Prefeitura e Copasa. Técnicos da Copasa e da Prefeitura estiveram no local para analisar o caso. Mais um olho d'água que vence o asfalto duro, que vence a floresta de pedra e consegue se erguer no meio de uma rua. O olho d'água se formou debaixo do asfalto da rua Farnese e Maciel, no centro de Patos de Minas. A companhia de saneamento chegou a perfurar o local pensando se tratar de um vazamento de rede de abastecimento. Porém, teria descoberto que a água seria de uma nascente. Já a prefeitura investiga se a água represada é mesmo de uma mina d'água e não descartou a possibilidade de ser da rede de esgoto. Tá bem limpinha, viu? As fotos, as imagens que nós recebemos aqui na nossa redação mostram água muito limpinha para ser esgoto, viu? Eu acho que a prefeitura, se ela vai se posicionar para dar bobeira, é melhor não se posicionar. Professor Zé Humberto. Matheus e ouvintes, o que nos preocupa nisso aí é o seguinte: o serviço de água e esgoto ele é operado por concessão pelo município de Patos de Minas de 2009, nesse contrato último que foi renovado, de 2009 até 2039, salvo engano, isso. E aí, assim, muito me assusta o poder concedente, que é o município de Patos de Minas, acreditar que seja oriunda essa água de esgoto e a operadora, quem opera o serviço de água e esgoto, ir lá e furar o solo, acreditando que seja rompimento de rede. E, na verdade, nós não temos a resposta do que realmente vem a ser. Será que não tem uma forma mais interessante de chegar a um consenso acerca disso? Uma acredita que é água que tem como origem a rede de esgoto. A Copasa já acreditava que pudesse ser algum rompimento na sua rede. E aí, assim, quer dizer, nós estamos com um problema na Farnese Maciel, no seu local ali, e amanhã, se nós tivermos um problema numa via de altíssimo tráfego, imagina amanhã nós tivermos um problema na Major Gotti, ou na Getúlio Vargas, ou na Avenida JK, que nós saímos perfurando primeiro, sem saber mapear aquilo ali melhor, ou ter um histórico melhor daquilo ali, ou até uma planta, né? A Avenida JK, professor Zé Humberto, durante muito tempo, ali na altura do segundo posto de gasolina. Isso. Tem um primeiro ali na descida ali próxima a São Geraldo, naquele segundo posto. Ali tem uma mina bem ali próximo ao cruzamento com a Avenida do Bairro Jardim Paulistano. Um pouco mais acima tem uma segunda mina bem ao lado da Carvalho Motos. E um pouco mais acima, antes de chegar naquele negócio de hambúrguer, tem outra mina. Olha pra você ver, num ponto ali, 3 minas. E aí, um pouco mais à frente da FPM, ali na entrada do bairro Ipanema, ali onde tem aquela rotatória em frente a São Cristóvão, eu não sei se você observou, ali se formou vários buracos, mas é porque ali, em frente àquele posto de combustível, no meio do canteiro central da JK, tem outra mina, que a prefeitura teve que fazer um buraco para canalizar aquela água para jogar para a rede de descarte de água, né? Agora, um outro local, ali ó, São Cristóvão e Continental. O senhor viu o tanto de água que minou ali na época de chuva? E também Fátima Porto.
Fátima Porto em diversos pontos ali, ó, no cruzamento da Piauí com a Fátima Porto. São muitos os pontos em que minava-se água, mas também não chovia tanto como chovia esse ano, né? Também, nós temos que levar isso em consideração, porque realmente o índice pluviométrico foi muito grande, muito elevado. Você mesmo teve a oportunidade de passear finais de semana aí e encontrar olho de água aí em locais que não havia. Exatamente. Há anos você registrou nas redes sociais, etc. Mas assim, a preocupação que fica nesse caso da Farnese Maciel, faltou canalização. Nós não sabemos ainda o que é. A prefeitura no primeiro momento acreditando que é oriunda da rede de esgoto, a Copasa acreditando que seja da própria rede, e vai lá e escava bom, e aí? Será quantos dias, né? Para fechar e voltar tudo ao normal. Tomara que seja rápido. É o costume de desculpas e mais desculpas. Muito bem, são 8h07 aqui na Rádio Clube 98. Lançamento do WhatsApp Comunidade não sofreu interferência do TSE, diz ministro. Fábio Faria e Bolsonaro reuniram-se com representantes do aplicativo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, famoso esposo da filha de Silvio Santos, disse hoje que a decisão do WhatsApp de adiar para depois das eleições, e é a famoso esposo da filha de Silvio Santos, agora tem que falar o nome, né, professor Zé Humberto, que não adianta. É o Fábio Faria, esposo da Patrícia Bravanel. Enfim, a criação de comunidades e outras mudanças no aplicativo de mensagens não sofreu interferência do TSE. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro reuniram-se com representantes do WhatsApp e da Meta, nome corporativo do Facebook. A reunião foi agendada com o objetivo de elucidar dúvidas sobre possível interferência das autoridades eleitorais brasileiras. Após a reunião em entrevista à imprensa, Faria contou que as mudanças previstas serão globais e não restritas ao Brasil. Agora a gente está chegando aí, Elon Musk com um Twitter mais aberto ao diálogo, um Twitter mais transparente ou um Twitter mais perigoso? Ao exemplo do WhatsApp, nós temos o WhatsApp, Facebook e Instagram, que pertencem à mesma empresa e que regulam muito na política de privacidade com relação principalmente às eleições, né, professor Zé Humberto? Mas será que agora o Twitter vai conseguir desbancar? O Twitter que está em 15ª posição, viu? Primeiro vem o WhatsApp, o Facebook. Deixa eu tentar me recordar que eu vi isso ontem. Eu sei que o WhatsApp, YouTube, Facebook e Instagram estão entre as 4 mais acessadas e as 4 que mais têm usuários no mundo todo. Exatamente. O Twitter está em 15º lugar. Para quem ainda não tem conhecimento, o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, ele comprou o Twitter por 44 bilhões de uma bagatela. Uma bagatela para a fortuna que ele tem. E aí, assim, fica uma interrogação. Eu sinceramente não sei imaginar agora o que vai ser, o que serão os próximos passos do Twitter, se ele vai passar por regulação, se ela vai ser uma rede mais aberta. Eu confesso que eu tenho conta no Twitter, mas nunca me senti atraído por usar. Então... eu tenho só por manter mesmo. Exatamente. Então eu imagino que ela vai passar por uma renovação comercial, né? Porque não é possível que o Twitter, a exemplo do WhatsApp, né, que eles garantem que o Meta garante que nunca vai ser usado comercialmente, mas como não usar comercialmente? Então eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. E em relação ao Twitter, a questão é relacionada a uma rede mais aberta do que a gente vê até então, mas aí tem uma outra questão também, o Matheus, que não é de ordem global. Você tem as legislações de cada país, né? Precisam ser obedecidas. O professor Zé Humberto, só para poder repassar para o ouvinte, nós temos então as 10 redes sociais mais usadas no Brasil. Então, a referência ao dado que eu fiz foi no mundo. Sim. As redes sociais utilizadas no mundo. Agora, no Brasil, em primeiro lugar, assim como no mundo, Facebook, segundo o YouTube, WhatsApp, Instagram,
Facebook Messenger. E aí, para quem tem Facebook no telefone celular, no smartphone, é obrigado a baixar esse Facebook Messenger. É uma coisa assim, é horrível, é um aplicativo pesado e que tem pouca funcionalidade. O LinkedIn que é uma plataforma para empregos, né? Isso. E está na sexta colocação. Pinterest, que é uma plataforma para ver fotos e imagens, fotos, né? Principalmente Isso. fotos. A gente tem aqui no Brasil, o Twitter está em 8º, depois o TikTok e o Snapchat. O TikTok, eu imagino que o TikTok e o QI cresceram muito mais. Isso aqui, essa informação que eu estou repassando para você é a mais atualizada possível que eu consegui aqui na internet, do dia 24 de agosto de 2021. Muito bem. Aqui na Rádio Clube 98, 8 horas 11 minutos. Professor Zé Humberto, a gente falou de água que brota, WhatsApp. Preço da gasolina volta a subir no Brasil. E nós temos também que fazer referência, afinal de contas, à inflação. A inflação que está em alta e é a mais alta do período nos últimos anos, professor Zé Humberto. E ao mesmo tempo, nós temos aí, além de alta na inflação, nós temos também crise na Ucrânia, agora crise na China. Ibovespa interrompe série de quedas e fecha em alta de 1,05%, o dólar cai a 4,97%. Essa prévia da inflação acelera a 1,73% em abril, maior alta para o mês desde 1995, ou seja, é algo muito preocupante, porque 95 foi justamente a época do Plano Real, que foi o plano econômico mais bem estruturado do Brasil. Guedes volta a falar em redução maior do IPI, mas dessa vez de 35%. Governo negocia modelo para incluir trabalhadores de aplicativos na Previdência. Professor Zé Humberto, gasolina aumentando, os combustíveis tiveram uma nova alta. Onde vai parar o salário do brasileiro? R$ 1.212. Com previsão para 1.294 em 2020. Vamos aumentar para 1.300 e fechar, né? Redondinho. Mas assim, são perspectivas, Matheus e ouvintes, muito ruins para 2022 e 2023, porque o brasileiro está perdendo paulatinamente poder de compra. E você vê aí na análise da inflação da prévia de abril de 1,73, 12,06 no acumulado dos últimos 12 meses, salvo engano. E o pior número para a inflação do período desde abril de 95, lá 95. Nos primórdios do Plano Real. Então, assim, como você falou agora há pouco, é uma situação preocupante, porque dentro disso nós temos combustíveis, nós temos gás de cozinha, alimentos, nós temos óleo, nós temos gás de cozinha, tudo isso impactando negativamente na vida do brasileiro, e sem perspectiva de que isso mude ou melhore. Também porque nós temos um cenário internacional que prejudica essa situação por conta do petróleo, né? Porque o petróleo ele é cotado lá fora, ele depende de oferta maior ou menor que os países produtores que integram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então eles são determinantes de preço, produzindo mais ou menos. E o conflito que você comentou agora há pouco aí, o conflito Rússia-Ucrânia, que já se arrasta por mais de 2 meses, ele traz esse cenário ruim quando nós falamos de preços que são mundiais, como no caso do petróleo. Professor Zé Humberto, eu tenho também outra informação para a gente comentar, porque o mau cheiro, o famoso mau cheiro, causa indignação geral em Patos de Minas. Isso já vem acontecendo há alguns dias e as pessoas têm reclamado isso comigo. Só que a gente sabe de onde vem esse mau cheiro, a gente conhece esse mau cheiro, só que sabe também que a gente tem que se acostumar com ele, porque sabe de onde que ele vem e são 2 pesos, 2 medidas. A quantidade de empregos que é gerado por essa empresa e por ser uma empresa de Patos e por levar o nome da cidade a nível internacional. Então, algumas coisas a população tem que engolir e aceitar ao invés de se indignar? Não, o cidadão ele tem que mostrar a sua insatisfação, porque, por exemplo, você está lá no bairro Brasil, onde minha mãe mora, se sente isso. Semana passada, lá em casa, no alto da cidade, eu também estava sentindo isso.
Mas eu gostaria de lembrar uma coisa, Matheus. Há um tempo atrás, nós tínhamos um problema relacionado a confinamento de gado aqui próximo. Então, eu não sei se seria possível dizer que é da empresa A ou B. E ainda nós temos uma estação de tratamento de esgoto aqui em Patos de Minas, que para quem mora naquela região ali, Quebec, Coração Eucarístico, etc., ele é insuportável. Aí nós teríamos que até que olhar clima, tempo, velocidade do vento. Sabe por quê? Porque de repente não é nenhuma indústria que tá nos trazendo esse incômodo todo, na minha opinião. De repente não é da indústria. É uma opinião que eu tenho. Eu tenho aqui a participação do Cristiano da Prefeitura. Ele encaminhou aqui alguns temas para a gente comentar, agora já no início do Em Pauta. Alguns assuntos curiosos, outros assuntos de nível nacional, de âmbito nacional, com relação ao gás de cozinha. E é o seguinte: gatinho da Prefeitura desaparece, servidores pedem ajuda para encontrá-lo. O Ministério do Trabalho diz que vai regulamentar trabalho por aplicativos ainda este ano, e Câmara aprova MP do Auxílio Brasil com benefício de R$400 permanente. E eu começo aqui falando a respeito dos motoristas de aplicativo, porque modelo em estudo seria distinto do trabalho formal, regido pela CLT, e não criaria vínculo empregatício. E é claro, não tem vínculo empregatício do motorista com o aplicativo em si. O único vínculo que tem é um prestador de serviço. Ele presta serviço para o aplicativo faz o repasse, mas não existe ali encargos trabalhistas em cima disso, então até mesmo não existe impostos em cima disso. E aí, o motorista do aplicativo, se ele quiser contribuir com... É possível contribuir com o FGTS de forma... autônoma, professor Zé Humberto? Se ele é registrado como MEI, né? Eu conheço motorista de aplicativo que tem um MEI, um microempreendedor individual, e aí ele recolhe por força daquele CNPJ que foi criado como microempreendedor individual. E também com relação ao recolhimento da Previdência. Um avanço para a economia ou um retrocesso? Olha, dois olhares novamente. Eles precisam estar protegidos pelo guarda-chuva da Previdência Social, né? E assim, num setor que agora está tão prejudicado por conta do preço dos combustíveis, é necessário que o Ministério do Trabalho, que o governo busque trazer mais segurança para quem está trabalhando dessa forma, porque depois da Lei 13.467 de 2017, que alterou a CLT, se por um lado é um avanço no sentido de flexibilizar a possibilidade de negociação das relações entre trabalho e capital, de outro, Matheus, nós temos infelizmente uma precarização das vantagens que alguém que está dependendo da Previdência Social, de ter um fundo de garantia, passaram a não poder contar com isso. Então, assim, nós temos geração de emprego no Brasil hoje, mas muito dessa geração está relacionada a uma formalidade. E isso, infelizmente, está carregado de precarização das condições de trabalho, de salários baixos e da ausência de um horizonte nesse trabalho, sabe? Eu vou fazer alguma coisa realmente trabalhando com isso. Então, a minha expectativa é que os motoristas de aplicativo que eles sejam levados para estarem sob o guarda-chuva da Previdência Social. O Celso Contador e o Matheus Rodrigues estão na escuta do programa, viu? Abraço para eles e sintonizados conosco. Professor José Humberto, Câmara aprova MP do Auxílio Brasil com benefício mínimo de R$400 permanente. Benefício, um valor alto, né? Assim, não um valor alto para quem desempenha alguma atividade laborativa ou faz algum tipo tem alguma atividade extra, né? Só que é um valor relativamente alto, levando em consideração os benefícios que eram pagos o valor que é pago pelo Bolsa Família. E a Câmara aprovou nesta quarta-feira a medida provisória do Auxílio Brasil com uma mudança que torna o programa social que substitui o Bolsa Família permanente no valor de R$400. Foram 418 votos a favor e 7 contra. 418 votos a favor e 7 contra. O Novo foi o único partido contrário à aprovação. Interessante. Então, nesse caso, até o PT votou a favorável. Sim, porque é aumento do benefício, né? E aí é uma pauta
que atinge muitas pessoas de forma... Não é possível que não defenderiam, né? Exato, não é possível que não defenderiam. Mas aí, Matheus, a gente tem que lembrar o seguinte, programas sociais, eles têm um alcance muito importante quando eles vão levar comida, quando eles vão dar sustento para comunidades muito pobres, para pessoas pouco abastadas. Mas infelizmente no Brasil, desde a sua concepção lá no governo Fernando Henrique de programas sociais, em muitos lugares no Brasil cria-se uma dependência em relação a esses programas sociais. Eu vou viver com R$400 e aí a pessoa não procura uma outra coisa para fazer e fica dependente de um auxílio governamental. Veja bem, ele vai servir para aquelas famílias comprovadamente pobres que dependem do benefício, mas em outros eles criam uma letargia, uma inanição, uma acomodação que preocupa, sabe? Viver com apenas aquilo. E a Câmara está fazendo isso também, Matheus, porque se trata de um ano eleitoral, né? O governo concedeu um aumento considerável no programa, que era o Bolsa Família, e virou o Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Repaginou o programa e também fez isso visando eleições. Vai custar mais caro para o caixa do governo e provavelmente por isso que o Novo votou contra, porque para o Novo, para o Partido Novo, gasta-se muito na máquina pública. Então, tudo que é aumento de gastos, a gente vê o Partido Novo reprovando. É até o perfil do Novo também, né? Exato. E a gente já caminha para o encerramento do programa. O Paulinho Paiacã participa conosco. Matheus, amanhã às 1h30 o povo estará na porta da Câmara Municipal com os abaixo-assinados e a gente pede à população para assinar o abaixo-assinado e participar do movimento, porque 25% é um abuso com a população. Então, hashtag abaixar o salário do vereador. Eles não quis os 12,3 que o prefeito deu para o servidor. Eles querem 25%. 25% é pesado para a população. No momento que a população enfrenta corona e dengue, na cidade está atacando. Por que os vereadores não fiscalizam a questão das dengue? Por que não está havendo limpeza dos lotes? Se passar de 2 reuniões extraordinárias, o salário deles vai para 15%. Engraçado, estão querendo ganhar a linha do limite, está querendo ganhar salário de deputado estadual e senador. Então, a população não tem condições de pagar, porque se a população permitir esse reajuste, começa a subir os impostos, IPVA e várias outras coisas que a prefeitura cobra e o estado cobra. E o povo não tem condições porque passa por momentos difíceis. Queremos parabenizar as pessoas que assinaram o abaixo-assinado e parabenizar João Pinheiro, que reduziu o salário dos vereadores lá de João Pinheiro, e parabenizar os 6 vereadores que votou contra o reajuste. Os outros 11 vereadores que querem o reajuste é porque eles não respeitam a população, eles não têm dignidade com a população patense. Então fique atento, população, que as eleições nem vêm. Eu recebi aqui uma informação e eu vou falar ela a respeito daqui a pouquinho. Amanhã, então, às 13h30, 1h30 da tarde, em frente à Câmara Municipal, Paulinho Paiacã, mais os integrantes do Grupo Orgulho de Ser Patense estarão com as listas para realização para que as pessoas possam assinar, né? E esse abaixo-assinado possa ter aí o retorno merecido. E por que esse retorno merecido? É a intenção da população, representada por essas pessoas que tiveram coragem, colocar a cara para bater, para que nós consigamos então fazer com que os vereadores não aumentem seus salários, o que eu duvido muito que possa acontecer, viu, professor Zé Humberto? É uma movimentação interessante? Sim. É uma movimentação que mostra que o patense não está dormindo? Sim. Mas eu não acho que ela vá surtir o efeito contrário. A população tem que manifestar? Tem. Mas é decorar cada nome que está lá, excetuando, e aqui eu não estou fazendo defesa, porque eu vi assinando esse abaixo-assinado, que é o Zé Luiz. Pelo menos é o único que eu não posso chamar de hipócrita, porque ele assinou.
A Folha, lá na Olegário Maciel, eu vi foto. Então, dos 17, o único que eu não chamo de hipócrita é ele, porque ele é favorável à redução do salário. Sim, mas na votação lá na Câmara, o Paulinho lembrou bem aí, 6 foram contrários. Me parece que na segunda votação ao aumento. Então, a população patense também... Mas será que eles assinaram? Será que eles assinaram essa lista? Mas eles... Não, eu acredito que sim, mas eles também, em plenário, eles manifestaram o não em relação ao aumento. Concorda que é o foro para eles, para discussão do assunto? Concordo. Então assim, Matheus, nós não vamos nos esquecer desses 6 que defendem o interesse da população num momento inoportuno para aumentar os próprios salários, e que a população de Patos de Minas também não se esqueça dos 11 que se acham no direito de aumentar o próprio salário, quando o Paulinho falou bem aí, o executivo deu 12 ou 12, alguma coisa para o servidor público no município de Patos de Minas, e os vereadores, na contramão disso, o dobro, né? Mais que o dobro, 25,23% para si próprios. Professor Zé Humberto, Sim. O ex-presidente Lula, ele, e eu recebi essa informação aqui agora, mandaram para mim, em entrevista a canais de esquerda, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar em regulação da mídia. O comentarista, e aí segue aqui a informação, regulação da mídia novamente, é algo que é preocupante e nos deixa assim... Eu fico com certo medo, viu? Porque faz parte da mídia, regulação da mídia. A gente tem liberdade para falar, criticar. E agora? E aí, só para fazer aqui a referência, Daniel Gomes, William de Campos, José Eustáquio votou contrário ao projeto de reajuste já no segundo turno. Isso. Vitor Porto, José Luiz Borges Júnior e professor Delei. Agora, com relação à regulação da mídia. O senhor acha que com Lula na presidência ele consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque nós estamos num Estado democrático de direito desde 5 de outubro de 1988, que é a nossa Constituição Cidadã Democrática. Nós devemos ter, na minha visão, freios e contrapesos, mas não partindo de governo, não partindo de um controle, mas... Olha, eu não gosto disso, mas eu vou falar. Autorregulação. Eu acredito assim que os veículos de comunicação devem convergir para não se transformarem, por exemplo, num partidarismo como aquela emissora de rádio de São Paulo que virou TV, né? Jovem. Exato. Aquilo lá. Nós não vamos falar em regulação de mídia, mas aquilo lá é um absurdo, é a minha visão. Tá? Assim como se tiver algum veículo que coloca a esquerda num pedestal e joga a direita no chão e faz isso, fazendo jornalismo, fazendo mídia, também não pode existir. O que precisa existir é a liberdade de imprensa. Eu concordo inteiramente com o que o senhor disse, viu? Eu concordo inteiramente, de verdade eu concordo e considero que a mídia, ela deve ser regulada nesse ponto. No ponto em que chegou a um nível em que nós vemos essa emissora de rádio fazer campanha. Então é nesse ponto que deve ser regulado e deve ser muito bem pensado o conteúdo que é colocado. E agora, professor Zé Humberto, eu vou me despedir do senhor, mas ao longo da programação eu gostaria que, não só da Rádio Clube, mas de todas as emissoras de rádio, quando eu tiver à disposição, e também na TV, observe a propaganda do PSDB. A propaganda do PSDB tem dito o seguinte: João Dória é o candidato que mais cresce nas pesquisas. É o nome indicado para a presidência da República. Mas isso é campanha. Isso é... Matheus, mas eu acredito que você comentou ali no corredor semana passada. As campanhas de divulgação dos partidos nesse momento, e isso é tradicional no Brasil, no ano eleitoral fala-se das siglas, elas se transformaram em palanque político para divulgar o candidato A, B ou C. Lembra que você comentou isso aqui? Lembro perfeitamente. É isso que está acontecendo. Aqui em Patos tem outdoor, por exemplo, dizendo, eu vi uma ali na Major Góes, dizendo que o atual presidente da República é o presidente que mais fez pelo social. E isso é do PL. E não era para ser divulgado dessa forma. Ou seja, o que o PL está fazendo, ao invés de falar do próprio partido e da sua atuação, é uma antecipação de campanha da reeleição do presidente da República.
Exatamente, professor Zé Humberto. E eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Estudo um Pouco, só volta na próxima quarta-feira. Matheus, obrigado aí, obrigado ao ouvinte do programa de Tudo um Pouco do Sistema